quero saber como Deus criou o mundo. Essas são propostas. Newton, por exemplo, era um homem que cria na Bíblia, aceitava inclusive que o mundo chegou à existência do jeito que está escrito em Gênesis capítulo 1. Daí eu brinco com o pessoal de uma forma simples, o pessoal diz assim, mas Newton viveu numa época muito antiga, então desenvolve metade daquilo que ele desenvolveu. Faça só metade, nem metade, um décimo. Estava comentando aqui com os amigos que eu fiz aqui em Fortaleza nesses últimos dias, praticamente 2 vezes, né? Assim que a amizade é boa. Estava mostrando um livro sobre cálculo, que é um negócio fantástico. Aprenda cálculo, faça cálculo 1, 2, 3 e 4, pega equações diferenciais. Estuda um pouquinho disso. A gente gasta anos na universidade tentando aprender esse negócio, e o nosso querido amigo Isaac Newton simplesmente foi quem desenvolveu tudo isso. Aos 27 anos de idade, já tinha feito todas essas descobertas, resolveu estudar teologia porque ele estava impressionado com a Bíblia. Queria conhecer um pouquinho mais, que eu acho que valia a pena gastar tempo estudando a Bíblia. Ou seja, nós vemos que tem um contexto por trás. A própria relevância da pessoa de Deus, questionada entre os cientistas, aparece, por exemplo, nesse livro Cosmos, Bios e Theos, Dr. Henry Margnot, que é professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele produziu esse livro juntamente com 60 cientistas de todo o mundo, inclusive 24 dos quais ganhadores de prêmio Nobel. Na página 61 ele diz o seguinte: só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo, a criação por um Deus onisciente e onipotente. O que é simplesmente fantástico. É uma proposta, é um questionamento. Mas eu gostaria de comparar as duas teorias para que nós tivéssemos algumas ideias dentro dessas teorias. Existe a teoria da criação e a teoria da evolução. A teoria da criação é muito pouco conhecida, quase não se fala a respeito. A teoria da evolução fala a respeito, é mencionada muito por aí. As duas propõem o seguinte: no princípio, criação, Deus. O que havia no princípio? Eu tenho conversado muito com vários cosmologistas e o pessoal diz, não, mas no princípio tem a explosão do Big Bang. A minha pergunta é, quem apertou o botão? Porque nós conhecemos na questão da física a estabilidade. O que produziu instabilidade para que a explosão acontecesse? Você tem que produzir uma certa instabilidade. Qual foi a causa dessa instabilidade para que tudo explodisse? Por outro lado, dentro do criacionismo, você tem uma criação de Deus que foi um ato sobrenatural. O aparecimento do universo, expansão do Big Bang durante bilhões de anos, na área de criação especial com idade aparente. Estou relacionando as duas teorias e o que elas propõem. Aparecimento da vida vegetal, universo estéril produziu vida espontaneamente. Na questão da criação, criação completa, complexa e diversificada. Aparecimento da vida animal, você tem um universo estéril produzindo vida espontaneamente. Dentro da área de criação, você tem criação completa, complexa e diversificada. Dentro do método de aparecimento, probabilidade e chance. Dentro da área de criação, planejamento e execução. Tempo de existência proposto pela evolução do universo até o presente momento, de 14 a 20 bilhões de anos. Dentro do criacionismo, cerca de 10 a 13 mil anos. Dá para perceber que as coisas são bem diferentes, são propostas diferentes. Existe embasamento para isso? Existe. A questão é que essas duas teorias, elas servem de modelo tanto para a ciência quanto para a história. As duas. Uma delas apresenta a ideia do espontâneo e uma seleção natural. A outra planejada e uma criação proposital. O que é mais interessante nisso é que essas teorias também, elas têm uma implicação direta nos modelos no que diz respeito a implicações em áreas. Por favor, não entendo aqui que são valores totais aqui. Estou apenas dando o que nós temos visto de uma forma geral. Por exemplo, em áreas de governo, o criacionismo tem a tendência de produzir democracia. O evolucionismo tem a tendência de produzir totalitarismo. Dentro da sociedade, o criacionismo tem a tendência de produzir família, no sentido tradicional. O evolucionismo, apenas relacionamento. Na área de moralidade, você tem a questão de padrões. Dentro da evolução, relativismo. Na parte de ética, absolutos. Na parte da evolução, relativismo. Falar nisso, uma das coisas que muito me impressiona quando vou sempre em universidades dando palestras, o pessoal diz, não, mas você está propondo absolutos. E todos sabem que absolutos não existem. Eu falo, mas isso é impossível.
Porque não tem como se provar absolutamente que absolutos não existem. Se você provar absolutamente que absolutos não existem, você criou o primeiro absoluto, que significa que absolutos não existem. Agora, isso é uma contradição. Quando nós pensamos a nível de relativismo, as pessoas falam, não, mas tudo é relativo. Em relação a quê? Isso é uma ideia que foi proposta dentro dos meios filosóficos e dentro da área de sociologia, baseado muito no trabalho do Dr. Albert Einstein, que é a teoria da relatividade, que diz que tudo é relativo em função de um absoluto, que é a velocidade da luz. Teria que pegar o resto do contexto. É por isso que foram apresentados aqui alguns valores. Quando você volta para a origem, você tem que voltar procurando alguns valores absolutos. Pessoa de Deus, a Bíblia são valores absolutos. Só para você ter uma ideia nessa questão de absolutos, eu tenho trabalhado com o pessoal a respeito disso. Como seria possível provar que Deus não criou o mundo há 5 minutos atrás e colocou na mente de cada um de nós toda a memória como se nós já tivéssemos vivido tudo que nós vivemos? Ou seja, Deus poderia ter criado o mundo 5 minutos atrás. Você não veio da sua casa, você não existia 5 minutos atrás. Deus já colocou na tua memória que você tem uma casa, que você tem filhos, que você cresceu, que teve pai, teve mãe, todo esse negócio. Vocês gostam daquele filme Matrix, né? Eu gosto pra caramba daquilo. Primeiro a gente fala dos átomos por aí. Átomo não tem cor. Agora eu estou dizendo para vocês que Deus poderia ter criado o mundo há 5 minutos atrás. Ou seja, nada existia 5 minutos atrás. Mas pensa só, não é possível provar que Deus não fez isso. Ou seja, desprovar essa ideia. Porque é muito interessante, daqui a pouco vocês vão perguntar, nossa, será que eu existo? Primeiro você não consegue me ver, você está vendo a luz. E daí a gente chega ali fora, você vai me cumprimentar e eu desapareço na sua frente, falar, eu sabia, tinha alguma coisa errada nisso. Ou seja, nós estamos tratando praticamente de modelos que influenciam toda uma lógica de pensamento. Um dos principais deles é essa área, a área de religião. Querendo ou não, todo mundo é religioso. Quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Porque quem não crê em Deus, não tem como você provar, cientificamente falando, que Deus não existe. Não dá para provar isso. Você tem que crer que Deus não existe. Da mesma forma que não dá para provar empiricamente que Deus existe. Ou seja, dos dois lados, uma questão de crer. Mas só para você ter uma ideia, a história da evolução é muito antiga. Deixa eu voltar às origens então da evolução, porque todo mundo pensa que todo o negócio começou com um homem chamado Darwin, há cerca de mais ou menos uns 150 anos atrás. A história é muito mais antiga. Você tem, por exemplo, Tales de Mileto, já falava a respeito que o mundo tinha evoluído da água, através de processos naturais. Anaximandro, que foi um discípulo dele, dizia que tudo tinha vindo de um único elemento chamado apeiron, e que vinham praticamente disso aí provinha 4 substâncias, no caso ar, água, ar, fogo e terra. Todos esses são elementos vindo do apeiron. Tinha mais um outro, chamado Empédocles de Agrigento. Agrigento é o nome da cidade, Empédocles é o nome do cara. Só para diferenciar os dois aí. Eu tenho tomado muito cuidado, porque sendo bem sincero, com todo respeito, tem alguns nomes muito complicados aqui no Nordeste. Então não digo para ninguém não dar esse nome aqui. Se você gostou, pode dar o nome para o seu filho, não tem nenhum problema. Empédocles é legal também. Agora, Empédocles, ele já havia proposto que plantas e animais não surgiram ao mesmo tempo, que vida animal surgiu muito depois da vida vegetal, e ele foi o primeiro que disse a respeito da sobrevivência do melhor capacitado. A história é muito antiga, não é nada novo. Quando nós olhamos, por exemplo, ainda na antiguidade, você tem Leucipo e tem Demócrito, os dois pensando a nível de física atômica, que o mundo todo é simplesmente nada mais do que átomos e espaço vazio. Mais recentemente você tem Swammerdam, que concluiu que todas as espécies poderiam ter vindo de uma única espécie ancestral, só que criada. Leibniz já acreditava que todas as classes de animais estão ligadas através de diferentes formas de transição. Maupertius falou da sobrevivência do mais capaz, só que ele copiou, isso é plágio, já tinha sido dito antes. Ele simplesmente pegou uma ideia e disse que era dele e não era. Diderot falava da seleção natural. Erasmus Darwin, que era avô de Charles Darwin, falava a respeito da evolução dirigida por influências ambientais. E Lamarck falava da herança das características adquiridas. Só de passagem, Lamarck é um cara muito interessante. Ele quem propôs a questão do pescoço da girafa. Lembra? Por que a girafa tem um pescoção? Porque foi acabando a comida aqui embaixo e a girafa precisou esticar o pescoço para comer comida mais lá em cima. Esse foi o processo. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: